lá e levei uma mensagem sobre família. Como nosso tema anual, tema central que nós estamos trabalhando aqui na nossa igreja esse ano, também é família, resolvi compartilhar com vocês também. Então Jair e André, vocês vão ouvir o sermão de novo. Eles estavam lá em São João com a gente, a Adriana e as minhas meninas também. Nós vamos replicar o sermão aqui. Lógico que nunca é a mesma coisa, nunca é do mesmo jeito, mas eu acredito que relevante para lá e relevante aqui para nós também. Então vamos falar sobre família hoje. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, eu quero ler com vocês a partir do versículo 22. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, Paulo traz orientação para a família aqui de uma maneira muito especial e oportuna, dizendo assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Até aqui. Há 2 semanas atrás, a Cíntia me convidou para trazer uma palavra aqui no encontro de mulheres. Nesse dia não foi só encontro de mulheres, os homens foram convidados a participar aqui também. Tivemos um encontro muito gostoso e o tema era a respeito das diferenças entre homem e mulher e como que isso dificulta o relacionamento. Como que a gente pode então tornar o relacionamento mais leve, mais gostoso, mais fácil, mais simples, né? E aí eu fiz uma introdução, e nessa introdução eu disse o seguinte, que Deus criou homem e mulher diferentes. Mas para que o relacionamento entre dois seres diferentes funcionasse, desse certo. Ou seja, homem e mulher serem diferentes não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Deus criou homem e mulher diferentes de propósito, para que convivessem então em harmonia e tivessem um relacionamento em plenitude, com profundidade, com relevância, com significado, mesmo sendo diferentes. Então o fato do homem ser diferente da mulher não é uma desculpa para dizer que o casamento não deu certo. Porque foi criado para dar certo. Já tinha parado para pensar nisso? Nós fomos criados diferentes e criados para dar certo como casal, como família. O homem é diferente da mulher, o pai é diferente do filho, o filho é diferente da mãe, o avô é diferente do tio. Ninguém é igual, mas é para funcionar, é para dar certo, mesmo sendo diferentes.
Paulo aqui na carta aos Efésios, se a gente vem lendo a carta, a gente vai ver que Paulo está tratando de assuntos espirituais. E de repente ele lança o tema da família. Porque família é assunto espiritual. É campo da espiritualidade. É projeto de Deus na nossa vida. Então não é à toa que a gente encontra o assunto da família no meio da carta de Paulo aos Efésios. Ele vem tratando da graça de Deus, da unidade, do compromisso com o Evangelho. E aí, de repente, ele vem e fala uma orientação oportuna para o marido, para a mulher, para os filhos, para os pais, enfim. Mas sabe qual que é a intenção do Paulo? Fortalecer as famílias. Então a palavra de hoje eu espero que fortaleça a sua família. Amém? Que fortaleça a sua casa. Amém? Que você saia daqui como família, mais firme na fé, mais entregue a Deus, mais comprometida com o Senhor Jesus Cristo. Paulo está querendo fortalecer a família, porque família forte significa igreja forte. Família fraca enfraquece a igreja. Então Paulo sabe que o núcleo da igreja são as famílias, e fortalecendo as famílias, a igreja se fortalece. Fortalecendo o lar, a igreja é fortalecida. E fortalecer a família não é só, uma família forte não é só uma família com uma condição emocional e financeira muito boa, família abastada financeiramente. Fortalecer a família também não é só uma questão de preocupação social. É a célula da nossa sociedade, mas é a célula da igreja de Jesus, o plano de Deus para a nossa vida, convivendo em família, e nós precisamos fortalecer esse plano, essa obra que Deus está construindo dentro do nosso lar. Dentro do nosso lar. Então Paulo está querendo fortalecer as famílias para também fortalecer a igreja. E é lógico que a real força, a real estabilidade da nossa casa, ela vem de Deus. Ela vem do Senhor. Ele é o idealizador da família. Então é nele que a gente tem que buscar força. Mas Paulo sabe também que a família é um alvo do inimigo. Você sabe disso, né? Que a sua casa é alvo do inimigo. Então Paulo está querendo blindar as famílias contra os ataques do inimigo. Quando o inimigo quer desestabilizar a igreja, ele ataca a família. Você sabia disso? Quando o inimigo quer barrar a pregação do evangelho, quer tentar interromper o andamento da obra de Deus, ele ataca a sua casa, a minha casa. Nós somos alvo do inimigo. Quando o inimigo quer conter o exército de Deus que está atuando nesse mundo, ele chama as suas legiões para atormentarem as famílias. É ali que ele ataca. É nessa base. Por isso também é ali que a gente tem que investir. A igreja investe na família, você, como família de Deus, precisa investir na sua casa, entendendo isso. E eu descobri uma coisa que eu quero compartilhar com vocês e quero que você leve para sua casa. Já compartilhei com o Jair e a Andréia, a Adri e as meninas. Eles vão lembrar da frase, né, da semana passada. Vocês têm memória boa, né? Não vou pedir para vocês falar em voz alta, não. Olhem para mim, meus irmãos, deixa eu falar uma verdade muito importante para vocês. Nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Você pode repetir isso comigo? Nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Mais uma vez, nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Você sabia disso? Nenhum sucesso pessoal, particular, profissional compensa o fracasso da família. Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas buscam muito
coisas, sucesso, estabilidade financeira, em detrimento da família. As famílias sofrem por causa da ambição humana. E às vezes o marido ou a esposa estão em busca do sucesso financeiro, do status, da realização profissional, e fazem isso com tanta força que a família sofre. Então não adianta a gente ter sucesso financeiro, profissional, e a família estar um caco. Famílias destruídas. Eu acredito que depois do que Deus está fazendo na nossa vida, em termos de fé, salvação, a obra de Deus em nós, que nos resgata do pecado, nada é mais importante do que a família. Biblicamente falando, nada é mais importante do que o projeto da família. Aí você pode falar assim para mim, pastor, mas eu já me separei, agora o senhor cutucou o calo. E eu falo para você que não tem problema. Há casos e casos, não tem como a gente conviver também se o relacionamento está pesado, está sendo uma escravidão. Há casos e casos, mas se você sonha com uma nova família, você jovem, adolescente, sonha em se casar e construir uma família, saiba disso, nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Se você vai embarcar nessa obra que é de Deus, não é nossa, saiba disso. Não trabalhe em detrimento da família. Não busque sonhos pessoais em detrimento da família. Não judie da sua família para conseguir outras ambições, porque ela é o projeto mais importante. Então, relendo esse texto, eu queria deixar para nós 2 orientações para fortalecer a nossa casa, a nossa família. E Paulo traz essas orientações aqui no texto, eu quero compartilhar com vocês. E gostaria que você levasse isso para a sua casa. É um desafio viver em família, não é, meus irmãos? É um grande desafio. Conviver com gerações diferentes, gênero diferente, homem e mulher vivendo na mesma casa. De vez em quando a gente precisa fazer algum ajuste, não precisa? Esse é o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você. Todos precisam fazer algum ajuste. Todos precisam mudar em algum momento. Todos precisam melhorar. Todos. Dentro do lar, dentro da família. Vocês notaram aqui que tem orientação para a esposa, tem orientação para o esposo, tem orientação para os filhos. Vocês viram isso? Começa no 22 dizendo, as mulheres sejam submissas. Chega lá no 25, maridos, amai vossa mulher. Capítulo 6, versículo 1, filhos, obedecei a vossos pais. Capítulo 6, versículo 4, vós pais, não provoqueis vossos filhos. Tem orientação para todo mundo. Isso significa que todo mundo precisa melhorar. Você precisa melhorar. Marido, você precisa melhorar. Esposa, você precisa fazer ajustes e melhorar também. Filhos precisam melhorar. O relacionamento depende disso. O sucesso do lar depende do reconhecimento das minhas limitações e de que eu posso melhorar. Essa é uma tarefa difícil. Rebater no peito, reconhecer, eu errei. Eu não fiz, devia ter feito. Eu falei, não devia ter falado. Eu estou sendo omisso. Ou eu estou fazendo algo, eu preciso parar de fazer. Grande parte dos problemas da família se deve ao orgulho das pessoas e à dificuldade de reconhecer os erros. Você faz isso? Na sua casa, no seu lar? Você tem essa... como é que eu vou dizer? Você tem essa humildade de chegar para o outro e dizer, eu errei. Você olha no olho da sua esposa e diz isso, marido. Eu errei, preciso melhorar, vou consertar. Precisamos fazer isso. Esposa, você tem a humildade de falar isso para o seu esposo? Eu errei, eu não fiz, eu fiz, mas não devia. Precisamos desenvolver isso dentro de casa, meus irmãos. Isso resolve problemas. Isso resolve feridas. Cura a alma.
A Bíblia chama isso de arrependimento. É um arrependimento que vem dentro e que a gente manifesta. Dentro de casa a gente precisa manifestar. Algumas dificuldades aparecem ao longo do caminho, alguns jeitos diferentes, né, da gente lidar com a situação, né? Na minha casa, nós viemos, né, de um jeito diferente de lidar com as coisas, né? A casa da minha esposa lidava com atritos de um jeito diferente. A gente estranha, a gente tem que fazer ajuste, né? Eu, quando convivia lá com a Adriana, de vez em quando, irmão sempre discute, né? Eu discuti com meu irmão, elas com as irmãs, né? E italiano fala muito alto, né? Quando vai discutir, fala alto para danar. E a discussão chama atenção, né? Parece que vai pular no pescoço. Dali 2 minutos está todo mundo se falando. É um negócio muito estranho, né? E assim, de vez em quando acontecia na minha casa, na casa dela. Dentro de casa, a gente procura cultivar isso. Errou, olha no olho, conversa, né? Se precisar dar um tempo, um fica para o seu canto, o outro no outro. Pensa um pouquinho e chega nas conclusões e acerta. Uma das coisas que mais me marcou na minha infância foi quando os meus pais tinham um problema de relacionamento, e isso a gente ouvia, né, de vez em quando, mas eles faziam questão de pedir perdão na nossa frente. Isso marcou muito a minha infância. Você ter a humildade de reconhecer o seu erro e pedir perdão e falar, filhos, venham aqui, nós acertamos a situação. Vocês ouviram aí um BO? Mas está tudo certo agora. Eu pedi perdão e perdoei. Sua mãe pediu perdão, perdoou também. Isso é importante, meus irmãos. Você faz isso na sua casa? Você reconhece o seu erro, olhando nos olhos do seu esposo, da sua esposa? Vamos olhar as orientações que Paulo tem aqui? Para a esposa, Paulo diz, esposas sejam submissas. Esse texto dá trabalho, né? Esse texto traz polêmica, né? Mas hoje, com algumas discussões afloradas, esse texto é lido de maneira errada, meus irmãos. Esse texto jamais foi e jamais será um texto machista. Tem nada de machismo aqui. Quando Paulo diz para as mulheres serem submissas ao seu próprio marido, Paulo está dizendo, há uma missão sobre a figura do marido. Você precisa estar sob essa missão. Sabe qual que é a missão do marido, esposa? Do seu marido? Ele é sacerdote na sua casa. A responsabilidade espiritual sobre a sua casa é do marido. Você sabia disso, esposa? A primeira pessoa que responde diante de Deus sobre a espiritualidade do lar é o homem. Quando a Bíblia diz que as mulheres têm que ser submissas ao marido, não significa que o marido manda e a esposa obedece, de forma alguma. Também não é uma questão de valor. O marido então é mais importante que a mulher. Não é. A Bíblia nunca disse isso. Significa que sobre o marido recai uma responsabilidade espiritual. Se o lar vai mal espiritualmente, a primeira pessoa que responde diante de Deus é o homem. Você sabia disso, marido? Você é a primeira pessoa que responde diante de Deus pela espiritualidade da sua casa. O homem deveria ser a primeira pessoa a inspirar a sua família a buscar a Deus, a inspirar a sua família a orar, a inspirar a sua família a ler a palavra, a frequentar uma igreja, a ter compromisso com o reino. Essa responsabilidade primeira recai sobre o marido. Pastor, minha esposa não frequenta a igreja. Perdão, meu esposo não frequenta a igreja. Então, nesse momento, a responsabilidade é sua. Mas se o seu esposo um dia dobrou os joelhos aos pés de Jesus, a responsabilidade é dele. Quando Paulo diz, mulheres sejam submissas, é para estarem sob essa missão, entender que essa responsabilidade está sobre o marido e que nesse papel ele precisa cumpri-lo de maneira plena, profunda, responsavelmente. Esposa, você deveria orar pelo seu esposo, como sacerdote na sua casa, como cabeça, como a pessoa que Deus, em primeiro lugar,
vai chamar para ter uma conversa e falar alguma coisa e trazer uma orientação para a sua casa, ore pelo seu esposo, ele é sacerdote no seu lar. Ele é a primeira pessoa que responde diante de Deus espiritualmente. E para você, esposo, que responsabilidade, não é? Que tarefa. Que tarefa. Mas vocês notaram aí que tem uma orientação para o esposo também? Versículo 25, maridos, amai vossa mulher. Não tem uma orientação para as mulheres amarem os maridos, notaram? Por que será? Para a mulher tem para ser submissa, né? Estar sob a missão. Para o homem não, ame a sua esposa. Sabe por quê? Porque a mulher já faz isso naturalmente. O homem é mais seco, o homem é mais durão, o homem é mais difícil, emocionalmente mais bloqueado, né? Às vezes é uma porta. Aí tem que vir uma orientação, ó, ame a sua esposa. E aqui Paulo não está falando de sentimentalismo, não está falando desse amor romântico que a gente vê aí no sertanejo universitário, aquela sofrência. Não. Paulo está falando, sabe do quê? De amor de verdade, que é um amor que se doa, que se sacrifica. Qual que é o exemplo que ele usa? Jesus. Assim como Jesus se sacrificou pela sua igreja. Maridos, vocês vão dar as suas vidas pela sua esposa. Olha o nível, olha onde que Paulo vai levar o relacionamento conjugal. Olha onde que Paulo vai levar a tarefa de sacerdote do marido no lar. Você se sacrifica pela sua esposa, pela sua casa. Você dá a sua vida por isso. É um amor sacrificial que se doa, que se entrega. É profundo. É muita responsabilidade. Mas tem orientação para os filhos também, notaram? Capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais. Que é a área em que os filhos têm mais dificuldade, a área da obediência. Então vem orientação para os filhos. Obedeçam. Obedeçam. Pai tem orientação boa. Obedeçam. Honrem. Mas tem orientação para os pais também. Não provoqueis vossos filhos a ira. Que é onde os pais mais têm dificuldade com relação aos filhos. Às vezes não chama atenção nunca, é leviano demais, não tem repreensão, não tem limite, está tudo certo. Não quero frustrar o menino, a menina, né, para não ter nenhum trauma, não tem orientação, não tem repreensão nenhuma. Ou então o excesso, né? Bate, violenta, né, repreende de maneira autoritária, ruim. Tem orientação aqui para os pais, né, fazerem isso do jeito certo. Enfim, meus irmãos, notem que tem orientação para todo mundo precisa fazer ajuste, todo mundo precisa melhorar para funcionar dentro de casa. Reconheça suas falhas, reconheça suas limitações. Externalize isso, fale, diga para o seu filho, eu exagerei na dose, me perdoa. Falei para você o que não devia. Diga isso para o seu filho, vai marcar a vida dele como um aspecto de humildade, de reconhecimento. Seu filho, sua filha vão aprender que de vez em quando a gente erra, a gente vacila, que adulto também erra. A questão não é não errar, a questão é reconhecer o erro e melhorar, se arrepender, mudar. Faça isso. Marque a sua casa com humildade, com arrependimento, com esse espírito de que todos precisam melhorar, todos precisam fazer algum ajuste. Eu acredito que essa honestidade que vem acompanhada do perdão, meus irmãos, ela arranca qualquer amargura, qualquer raiz de amargura. Nada fica ali mal resolvido quando a gente usa a sinceridade, a honestidade, a humildade e o perdão. Faça isso. Saiba, todos precisam melhorar. Segunda e última lição que eu queria que você levasse para a sua vida, para a sua casa, saísse daqui com a sua família fortalecida. Todos precisam do Senhor. Se por um lado todos precisam melhorar, todos precisam do Senhor, de Deus. Aonde é que a gente vê isso no texto? Vamos voltar ali.
Olha a orientação de Paulo para as mulheres. Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Versículo 25. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou. 6:1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Capítulo 6, versículo 4. Vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criais na disciplina a admoestação do... Olha, não é para a gente fazer do nosso jeito. A mulher vai aprender a ser submissa a essa missão, a esse papel do homem como líder, sacerdote na sua casa, mas vai fazer isso no Senhor. Precisa buscar em Deus a orientação. O homem vai aprender a amar a mulher, se entregar, se sacrificar, se doar por ela, pela sua casa. Mas vai fazer isso como Cristo fez. Vai aprender com Cristo. Filhos vão obedecer de que jeito? Vão aprender a obedecer no Senhor. Pais vão aplicar uma boa disciplina, uma boa admoestação no Senhor. Nós precisamos de Deus. Paulo está dizendo isso, ó. Seja esposa, mas não do seu jeito. Aprenda com Deus a ser a melhor esposa que teu marido precisa. Seja um bom esposo, mas não sozinho, não do jeito que você acha, mas aprenda com Deus a ser o melhor esposo que a sua esposa precisa. Filhos, obedeçam os vossos pais no Senhor. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente aprende a obedecer o pai com humildade, com honra, com respeito? Em Deus, buscando em Deus essa orientação. Pais, como é que a gente acha a medida certa para a gente não deixar de disciplinar e nem disciplinar muito, com excesso, com raiva, com violência? A gente tem que achar o equilíbrio. A gente precisa fazer isso no Senhor. Precisamos de Deus, meus irmãos. A família precisa de Deus. A família vai experimentar todos esses aspectos importantes da vida comum no Senhor. É nele que nós temos a orientação para a gente cumprir o nosso papel dentro de casa. É no Senhor. Não é a nossa submissão, não é o nosso amor sacrificial, não é a nossa obediência, não é a nossa própria disciplina, mas do Senhor. Então Deus tem a orientação que nós precisamos. Em outras palavras, Paulo está dizendo, ó, sem Deus, você não sabe se comportar dentro de casa. Sem Deus, homem, você não vai saber ser o cabeça, o sacerdote do seu lar. Sem Deus, mulher, você não vai saber ser submissa do jeito certo. Nem filhos, nem pais vão saber obedecer, nem admoestar. Precisamos do Senhor. Sem a orientação do Senhor, a submissão vai ser parcial, ou talvez nenhuma. Sem a orientação do Senhor, o amor não vai ser sacrificial, se tiver amor. Sem a orientação do Senhor, a obediência é parcial, ou talvez por medo. Para ter orientação do Senhor, meus irmãos, nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos mergulhar na palavra de Deus. Ou seja, sem vida com Deus, você vai estar aquém daquilo que Deus tem para a tua casa, para o teu papel dentro da tua casa. Se você não ler a Bíblia, se você não orar, se você não buscar Deus, você não vai saber o que fazer, como reagir, como lidar com a crise, a dificuldade, nem tomar decisões. Sem Deus, a gente deixa a nossa família refém da nossa própria vontade, da vontade de alguém dentro de casa. Vocês pegaram isso comigo, meus irmãos? Entenderam a ideia? Nós precisamos do Senhor. Para que o nosso papel seja o papel que o Senhor quer que a gente exerça dentro de casa. Amém? No Senhor. Então, falando de família, a gente volta de novo no basicão, que é ler a Bíblia e orar. Buscar a orientação do Senhor. Buscar o conhecimento de Deus. Buscar a direção do Espírito Santo. Então preste atenção o que Paulo está dizendo, meus irmãos. Na mesma medida em que nós formos bem-sucedidos no nosso relacionamento pessoal com Deus, nós seremos bem-sucedidos no nosso papel dentro de casa.
Quanto menos você tiver contato com Deus, mais frustrante vai ser o teu papel no lar. Os teus vacilos, mais brechas para o inimigo. Se você mergulhar num relacionamento profundo com Deus, diariamente, fortalecer a tua fé, fortalecer a tua mente e o teu coração, Deus vai te colocar dentro de casa de uma maneira que a sua esposa nunca viu, maridos. Deus vai te colocar dentro de casa, esposa, de uma maneira que sua esposa nunca viu. Se você aprofundar o teu relacionamento com Deus. É buscar e é buscar. Aonde é que está o segredo para a gente ser um bom esposo? Não está nos livros de autoajuda, nem nos consultórios de psicologia. Está no nosso relacionamento com Deus. Ninguém melhor para dizer para nós como nós devemos nos agir, nos portar, do que aquele que nos criou, o nosso Deus. Então nós precisamos buscar nele, meus irmãos, orientação para a nossa vida. Vocês lembram da frase? Nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Todos precisam melhorar. Todos precisam do Senhor. Todos precisam fazer ajustes. Todos precisam ouvir a voz de Deus. O marido precisa, a esposa precisa. No papel de pai, mãe, precisa também. Os filhos precisam para fazer ajuste, para saber o que melhorar, como se comportar. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Quero orar com você agora. Feche os teus olhos. Como é que está o teu lar? Que ajustes precisam ser feitos na tua casa? Há alguma crise que precisa ser resolvida? Há alguma coisa que você precisa melhorar dentro da sua casa, do convívio, das decisões? Você tem buscado a orientação do Senhor? Você tem buscado nutrir a tua vida com a palavra de Deus, com a orientação que vem do céu, para você colocar isso em prática dentro da tua casa? Você tem orado constantemente, pedindo para Deus te ensinar a amar sua esposa, marido? Você tem orado constantemente, esposa, pedindo para Deus te ensinar a ser submissa à missão a qual o esposo é o cabeça? Coloque a tua casa, a tua família nas mãos de Deus agora. Vamos orar por isso. E se você precisa fazer um ajuste, faça. Se você precisa melhorar, melhore. Reconheça isso agora. Se você precisa buscar mais a Deus, busque. Diga isso para Deus: Senhor, tenho te buscado pouco. Converse com Deus. Pai, louvado seja o teu nome, porque o Senhor idealizou o projeto da família, Pai. O Senhor nos trouxe isso como obra tua, das tuas mãos, um projeto do teu coração. E nós queremos pedir perdão se não temos valorizado a família, Pai. Se não temos amado as nossas esposas, se não temos exercido a submissão no lar, a obediência dos filhos, a boa admoestação que vem do Senhor. Nós reconhecemos, Pai, as nossas limitações, os nossos erros e que precisamos melhorar. Perdoa-nos, Senhor Deus, se falhamos no nosso papel dentro de casa. Renova, Senhor Deus, a nossa convicção. Renova, Senhor Deus, a certeza de que nenhum sucesso compensa o fracasso da família, Pai. De que a família é prioridade do Senhor na nossa vida. E que nós precisamos investir mais e mais no nosso lar, na nossa casa. Ajuda-nos, Senhor Deus, a colocar isso em prática, Pai. Que toda a boa orientação do Teu altar recaia sobre os corações aqui, Senhor Deus, sobre os maridos, para que possam exercer o papel de sacerdote, sobre as esposas, que possam também ser submissas, apoiar o marido nesse papel, Senhor Deus, os filhos obedecendo com humildade, com honra, os pais admoestando na sabedoria e orientação do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, derrama sobre nós
a tua orientação, a tua instrução, a tua direção, Pai. Para que as famílias aqui sejam abençoadas, fortalecidas, e a tua igreja também seja fortalecida. Para que o inimigo seja derrotado, as investidas do inimigo sejam frustradas em nome de Jesus, Pai. E os lares preservados, protegidos,